Saúde, Marcelo Queiroga, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, para darmos início à coletiva de imprensa. Daremos início ao pronunciamento. Boa tarde da imprensa, as pessoas que nos assistem. Vamos passar um comunicado do nosso ministro Queiroga e do nosso advogado-geral da União, que diz respeito à questão das nossas fronteiras. Depois de uma ampla análise e discussões interministeriais que todos os nossos técnicos e assessores dos ministérios, nós vamos anunciar uma série de medidas para a reabertura de nossas fronteiras nesse momento em que o nosso país se encontra com toda a nossa população acima de 14 anos imunizada com as 2 doses, a pandemia indo para os melhores índices do mundo no que diz respeito ao seu controle, mas nós temos que tomar algumas atitudes para a reabertura das nossas fronteiras por conta da nossa retomada econômica do nosso país. Então, vou passar a palavra ao nosso ministro Queiroga, que irá anunciar quais medidas serão tomadas. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar o ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Ciro Nogueira, o ministro Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União, e parabenizar o ministro Ciro Nogueira pelo excelente trabalho que fez nessa articulação interministerial, na qual participam o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério da Infraestrutura, e que faz com que nós consigamos trazer as políticas de governo que tragam segurança para o nosso país, continuar no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Todos sabem que o presidente Jair Bolsonaro, desde o primeiro momento, disse que era necessário o combate à pandemia, ou seja, o cuidado com a saúde e a questão da economia. Esse binômio é indissociável. E é por isso que nós chegamos, nesse momento, com quase 2 anos de pandemia, né, com o Brasil hoje reconhecido a nível mundial por ter políticas públicas muito eficientes no enfrentamento à pandemia da Covid-19, com a preservação de empregos, né, inclusive até aumentando o número de brasileiros com empregos formais registrados na carteira de trabalho. O governo tem uma ação tridimensional, através, por exemplo, do auxílio emergencial no ano de 2020, agora o Auxílio Brasil. Então, esse enfrentamento da pandemia, ele não diz respeito apenas a um chamado passaporte, que mais discórdia do que consenso cria. É necessário defender as liberdades individuais, respeitar os direitos dos brasileiros a acessarem livremente as políticas públicas de saúde. E é assim, como falou o ministro Ciro Nogueira, que nós já conseguimos imunizar com as 2 doses de vacina a cerca de 80% da população brasileira acima de 14 anos, a nossa população vacinável, mais de 175 milhões de habitantes. Então, temos uma campanha bem-sucedida, nós conseguimos reduzir fortemente o número de casos e o número de óbitos. Nos últimos 6 meses, essa queda foi de cerca de 90%. Também o governo federal já programou toda a estratégia da campanha de vacinação contra a Covid-19
no ano de 2022. E a sociedade brasileira confia nas autoridades federais e sabe que nós adotamos as políticas públicas e as medidas adequadas. Ultimamente, o mundo ficou muito preocupado com a nova variante do vírus. E essas variantes, elas podem acontecer. E podem acontecer em qualquer lugar do mundo. E os países que identificam essas variantes não podem ser punidos com restrição aos seus cidadãos. Até porque, no momento da identificação dessas variantes, infelizmente, elas já estão em várias outras partes, e fica até dizer se essas variantes são oriundas desses países que a identificaram, né? Então, essa temática envolve as relações exteriores do Brasil, e o Brasil é um país muito reconhecido nas relações exteriores, justamente por utilizar o princípio da reciprocidade. Nós temos, na figura da Anvisa, uma agência regulatória que está incluída entre as principais agências regulatórias hoje do mundo, e tem sido importante nesse momento de enfrentamento à pandemia. Naturalmente que o posicionamento da Anvisa é um posicionamento do órgão regulatório que pode ser acatado ou não, na sua totalidade, pelo governo, e é por isso que existe esse grupo interministerial, e nós nos reunimos diversas vezes para buscar uma tomada adequada de decisão. A própria Organização Mundial de Saúde, a respeito da variante Ômicron, eu até falei há cerca de 10 dias atrás, quando se anunciou essa variante, que era uma variante de preocupação, mas não era uma variante de desespero, porque a população brasileira confia no Serviço Público de Saúde, no Sistema Único de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde já se pronunciou a esse respeito, dizendo da responsabilidade que se deveria ter ao impor restrição a cidadãos que eventualmente não tomaram suas doses de vacina ou que não têm o sistema de imunização completa. Então, não se pode discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas para, a partir daí, impor restrições. Até porque a ciência já sabe que as vacinas, elas não impedem totalmente a transmissão do vírus. O ideal é que impedisse, né? Já estaríamos com o problema resolvido aqui no Brasil. Infelizmente, não impede. As pessoas podem, mesmo vacinado, adquirir a doença e podem transmitir. Mas não temos só as vacinas, nós temos também a testagem. O Brasil ampliou muito a sua política de testagem, a testagem de RT-PCR, inclusive testes são produzidos aqui no nosso país, na Fundação Oswaldo Cruz. Então, nós, aqui, depois de fazer uma análise detida de toda a documentação que foi trazida pelo grupo técnico ao Comitê de Ministros, decidimos que o RT-PCR ele seria utilizado como já vem sendo utilizado desde o início do enfrentamento à pandemia. O indivíduo que vem ao Brasil tem que ter o teste de RT-PCR negativo realizado 72 horas antes. E nesse contexto em que estamos espreitados por essa variante Ômicron, que não sabemos ainda o total potencial dessa variante criar uma nova pressão sobre o sistema de saúde, requerer que os indivíduos não vacinados eles cumpram uma quarentena de 5 dias e, após essa quarentena, eles realizariam o teste. Sendo o teste negativo, poderiam, normalmente, no caso de estrangeiros que vêm aqui a turismo, aproveitar todas as belezas desse nosso grande Brasil, né? Se disse que o Brasil é o paraíso turístico, né? Então, é realmente um paraíso turístico. O presidente foi a Dubai agora e ele viu que Dubai, que é um deserto, tem um dos maiores potenciais turísticos do mundo. Imagina nós, que temos esse país abençoado por Deus, nossa Amazônia, Foz do Iguaçu, o Rio de Janeiro, São Paulo, a minha Paraíba e o Piauí de Ciro Nogueira. Então, nós queremos ser, sim, o paraíso do turismo mundial. E vamos controlar a saúde e vamos fazer com que a nossa economia volte a gerar emprego e renda. Essa questão da vacinação, como eu realcei, o que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades
individuais. E o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização, mas são direitos fundamentais e que eles têm a mesma importância, e o nosso compromisso é com isso, é com a vida, é com a liberdade, é com a concretização das políticas públicas de saúde. Então, vamos em frente e que Deus abençoe o nosso Brasil. Ministro Ciro, ministro Queiroga, todos os presentes, aqueles que nos assistem, jornalistas. Bem, na verdade, a Advocacia Geral da União tem acompanhado desde o início toda essa questão. A gente tem acompanhado no pré e no pós, e também durante as discussões dos ministros, e hoje eu reputo que a decisão foi a mais acertada, ministro Ciro. Eu lhe parabenizo, acho que o correto foi feito, e a Advocacia Geral da União, oportunamente, vai levar isso a conhecimento do Judiciário e demonstrar que nós tomamos as atitudes corretas e de maneira tempestiva. Então, uma vez mais, o governo federal tomando aí a frente, tomando a iniciativa e conseguindo conjugar, né, a preservação das liberdades, como bem dito pelos ministros, com todos os direitos dos brasileiros, também a geração de emprego, a economia funcionando e a preservação da saúde. Então, do ponto de vista da AGU, apenas parabenizar e dizer que a AGU tem acompanhado e chancelado a juridicidade de todas essas medidas tomadas pelo governo federal, especialmente essa que agora estamos anunciando. Muito obrigado, ministro. Nós iremos formalizar o decreto. Eu agradeço a todos os envolvidos. A portaria, e eu agradeço a todos os envolvidos, em que podem ter certeza que o objetivo do presidente Bolsonaro é a preservação da vida e também das liberdades individuais no nosso país. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esse pronunciamento. O terrestre tem outra forma de disciplina. É o aéreo que também.